Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tive sumido um tempo e tô aqui de volta para comentar rapidinho umas coisas. E assim, quando quem me acompanha sabe que o meu primeiro vídeo postado aqui foi em Brasília há 4 anos atrás, mais ou menos no dia 11 de outubro. Eu fui em Brasília, né, para fazer um vídeo, porque eu realmente senti uma direção do Espírito Santo e estar indo para lá entender um pouco de tudo aquilo que o Espírito Santo estava me revelando naqueles dias. E eu confesso que foi muito indigesto para mim muita coisa, porque eu realmente não entendi muita coisa, né? E conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo algumas coisas, mas eu percebi assim que o assunto era realmente complexo. Realmente o assunto era muito mais sério, muito mais profundo e eu não tinha assim uma qualificação para estar cuidando de tudo isso. E o Espírito Santo, no meio tempo, ele falava para mim: se prepara, se prepara, se prepara. E eu em jejum e lendo a Bíblia e buscando, e o Espírito Santo falando: se prepara, se prepara. E eu sem entender o que era esse se prepara, até que veio uma direção e eu consegui uma bolsa, né, um desconto numa bolsa de faculdade, e eu comecei a estudar teologia. Comecei a estudar teologia na faculdade secular, não uma teologia com viés religioso, mas buscando entender assim a história das religiões, a antropologia da religião, todas essas coisas, não de uma forma religiosa assim para pregar ou para isso ou para aquilo, mas estudar teologia para entender todas as multiformas de Deus, vamos dizer dessa maneira, né? Entender assim como a humanidade chegou no conceito de Deus, de um ser superior, de, sabe, daquilo que é a espiritualidade hoje, vamos usar essa palavra. E assim, quando eu fui para Brasília, eu lembro que uma das coisas que o Senhor falou muito para mim foi sobre a questão da hierarquia, a questão da autoridade, e ele falou muito aquele versículo de Romanos, que não existe autoridade que não seja constituída por Deus, e aquele que se opõe à autoridade se opõe à ordenança do próprio Deus, aquele que se rebela à autoridade se rebela ao próprio Deus. E dentro desse contexto, as escrituras nos dá vários testemunhos, né, de como como Deus sempre foi zeloso a respeito dos princípios da lei de cada nação, a respeito dos princípios né, de seguir, assim, de submissão à autoridade, submissão aos superiores. E nós temos alguns exemplos das escrituras, o exemplo, por exemplo, de Daniel, que os ministros conseguiram criar um artigo na lei da Babilônia. Olha que loucura, quando ele foi lançado na Cova dos Leões, ainda era Nabucodonosor, se eu não me engano, o rei. E eles conseguiram achar uma brecha na lei do império, fez com que o rei assinasse concordando com aquela lei, e através daquela lei eles conseguiram acusar o Daniel de uma irregularidade, no caso, de uma falha com a lei. Então Daniel ele se tornou um contraventor ali do império, mesmo ele sendo amigo do rei. E ali aqueles ministros, eles pressionaram o rei, falando: rei, a lei que o senhor assinou é a lei baseada em tal isso, em tal aquilo, e não pode ser revogada. Então, seja, de acordo com essa lei, aquele que fosse pego fazendo pedido a qualquer entidade ou a um outro deus, senão ao rei, ele teria que ser punido, lançado à cova dos leões e blá blá blá. E aí o rei, todo contrariado por causa da dita lei, o rei, o imperador, aquele que poderia bater o martelo e falar: calma aí que vocês usaram de má fé, né, e criaram uma condição para que o Daniel fosse punido. Vocês agiram de má fé. Mas ele não fez isso, ele
orou, né? Ele realmente orou da maneira dele, porque a Bíblia fala que ele passou a noite em claro, né? E quando ele falou com Daniel, falou que o Senhor teu Deus, a quem você crê, a quem você defende, te proteja. E no outro dia de manhã, assim que o dia amanheceu, ele foi lá chamar o Daniel e o Daniel respondeu com a saudação: "Ô rei, vive eternamente", né? E de acordo com essa passagem, nem o próprio rei foi contra a lei do império. E nós temos um outro exemplo também com Mordecai ou Mardoqueu, algumas traduções tá Mordecai, algumas outras Mardoqueu, lá no livro de Esther, quando o Ramã, ele cria uma brecha na lei também para ir contra todos os exilados judeus que viviam na terra ali na época de Artaxerxes. E quando a rainha Esther casou com o rei, a, toda aquela situação, aquilo que tinha sido determinado contra os judeus, contra os israelitas, eles não poderia ser revogado. Tanto que o próprio rei ele fala, mano, essa lei, ela eu não sei como que seria a palavra exata aqui, essa lei, ela não pode ser revogada. Só que daí o próprio rei, junto com o Mardoqueu que estava sendo humilhado, que estava o cara queria a pena de morte para Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava, não reverenciava ele. E dentro do contexto, de uma forma bem resumida, o que aconteceu? O rei, ele criou uma lei, dentro da lei que falava sobre o extermínio dos judeus, ele cria uma outra lei, né, uma outra regra dentro daquela lei para que os judeus tivessem o direito de defesa. Mas ele não anulou a lei contra os judeus, mas ele criou uma outra condição para que os judeus tivessem o direito de defesa. E aí aquela nação, sabendo que os israelitas tinham o direito de defesa, eles não atacaram os judeus. Né? E ali foi abafado o caso, e Mardoqueu, que aquele mau Ramã queria a pena de morte para ele, de acordo às escrituras, foi honrado e se tornou um conselheiro do rei. Né? E nós temos também outros exemplos, umas outras condições, e se for para pegar mais a fundo, nós temos a condição do próprio Senhor Jesus Cristo, que foi condenado. Ele não ousou, né, ou se impor contra as autoridades da época. E ele foi muito claro dentro da situação, porque quando o governador questionou ele, falou: "Você sabe que eu tenho autoridade para te condenar e para te soltar, por que você não fala comigo?" Daí ele fala: "Você não teria autoridade nenhuma sobre mim se do céu não lhe tivesse sido dada." Dentro desse contexto, dentro desse parâmetro, dentro dessa situação, aquilo que os versículos falam no livro de Romanos, né? Que aquele que se opõe à autoridade se opõe à ordenança de Deus, se opõe à ordenança do próprio Deus, né? Porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Isso independente da pessoa ser religiosa ou não, independente da pessoa ser cristã ou não, independente se ela é um ateu, não importa. Isso é um princípio estabelecido, assim como a lei da gravidade, que a gente não consegue anular, sabe, a gravidade. A gente não consegue anular, que nem vai escurecer, vai amanhecer o dia seguinte, a gente não consegue anular essas coisas. A gente consegue o quê? Nos adaptarmos e trabalharmos usando essas forças ao nosso favor, que nem à noite nós dormimos, normalmente, a maioria das pessoas, é lógico que tem aqueles que trabalham turno noturno, tem aquelas pessoas que desenvolvem hábitos noturnos, tem, por exemplo, alguns lugares nos extremos dos polos que nós temos aí mais de 30 dias sem amanhecer e muitas vezes muitos dias sem anoitecer. Olha que interessante para o pessoal da Terra plana aí pensar nisso, né? E outra,
toda essa condição a gente não consegue anular, a gente não consegue anular a gravidade. Por isso que os foguetes precisam ter motores com propulsões exorbitantes para poder brigar contra a gravidade e ter uma força maior que ela para poder sair da atmosfera. Nós temos, por exemplo, a potência dos aviões, dos motores dos aviões, e nós temos a atmosfera que acaba trabalhando a favor para que o avião consiga decolar. E se nós formos mais profundos, se nós compararmos, por exemplo, dentro da água, um peixe, ele fica ali como se estivesse voando. Ele não encosta no fundo da água, ali no fundo do aquário ou no fundo do mar. Ele não encosta. O peixe, ele vive ali flutuando na água, entre aspas, né? Flutuando assim, por quê? Porque a massa corpórea do peixe é compatível com a massa da água. Então, eles têm um equilíbrio ali e ele, como se ele boiasse, como se ele não tivesse peso dentro da água, mas quando a gente tira o peixe da água, que solta ele no chão, ele bate direto no chão, ele não boia no ar, né? Então, são princípios que nós não conseguimos anular, porém, nós aprendemos a trabalhar junto com certos princípios. Por isso nós vemos, por exemplo, pessoas que nem são religiosas, mas que têm uma boa vida no sentido de ter saúde, de ter tranquilidade, uma vida organizada, as coisas ao redor trabalhando bem, funcionando bem, porque são pessoas que mesmo sem religião, elas seguem princípios que trazem benefícios para elas. Compreende essa parte? Então, são certos princípios que independem da intervenção da pessoa divina, né? Ou de uma intervenção, porque são princípios que estão lá estabelecidos. Assim como as escrituras falam assim, que tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Isso é um princípio. Não importa se a pessoa é religiosa ou não, não importa se a pessoa cumpre rituais litúrgicos ou pratica os cultos às suas entidades, aos seus santos, aos seus deuses ou qualquer coisa que seja. Isso é um princípio espiritual que funciona dentro de toda e qualquer religião. Entende? É sobre isso que eu estou falando. Quando nós vamos e comparamos essa questão de autoridade, de liderança, autoridade instituída, autoridade constituída, constituição, lei, sabe, código penal, código de trânsito, essas coisas, o que acontece? Não importa qual é o tipo de religião que eu sigo, qual é a entidade a qual eu reverencio, esses princípios são iguais em toda e qualquer religião. Por quê? Porque é um princípio com base espiritual. E essa base espiritual não pode ser rompida ou anulada ou cancelada. Por que eu estou falando sobre isso? Nós tivemos agora, olha só, eu estive em Brasília em 2020. Nós tivemos situações de pessoas se dizendo espirituais, se dizendo cristãs, se dizendo evangélicas, se dizendo seguidoras do Senhor Jesus Cristo, indo contra princípios os quais o próprio Senhor Jesus Cristo defendeu. Então, assim, se eu sigo alguém que fala para mim assim, eu não faço isso, isso não deve ser feito, você não pode fazer isso. Se dentro da instrução daquele que é o meu mentor espiritual, vamos usar assim, daquilo que é a minha regra de fé, daquilo que é os meus princípios espirituais, se eu digo que sigo, se eu professo com a minha boca, se eu confesso aqui com a minha boca, com as minhas palavras, eu sou, né, de tal religião, eu sigo traz princípios. Então, seja, isso precisa ser claro e prático nas minhas ações, nas minhas atitudes. Não adianta eu dizer eu faço, eu sou, eu faço parte disso ou daquilo,
cumprir com as minhas regras litúrgicas ou simplesmente com a minha regra de culto, com a minha regra de servo, de trabalho espiritual, e no meu dia a dia, perante a sociedade, perante, sabe, as pessoas que me observam, eu ir contra aquilo que eu professo seguir. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele coloca isso claramente nas Escrituras, assim, olha, a gente conhece a árvore não pela folhagem, não pela grossura do tronco ali, pela base do tronco, não pela cor das folhas, não pelas flores, não é por isso, não é por aquilo. A única maneira que nós conhecemos as árvores, de nós conhecermos as árvores, é pelo fruto que ela produz. Fruto que ela produz. Então não importa a aparência da árvore, não importa o quão frondosa a árvore seja, não importa a altura dessa árvore, não importa onde ela está plantada, não importa nenhuma condição. O que nos faz conhecer a árvore é o fruto. O fruto. Então nós precisamos prestar atenção nas ações das pessoas, independente da fé proferida, da religião proferida, porque o Senhor, ele fala claramente ali também nas Escrituras, assim, que ele fala assim para aquelas pessoas: vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava preso e vocês foram me visitar, eu estava enfermo e vocês, sabem, ali, e dentro dessa condição o Senhor não põe tipo assim, eu estava preso injustamente, vocês foram me visitar. Não, ele não fala, eu tive fome porque eu fui privado. Não, ele não põe nenhum tipo de condição nesse sentido. Agora imagina, por exemplo, você falar assim: nossa, eu estava preso e foi me visitar. Aí a gente tem aquele que se diz, né, cristão, e de repente fala que né, tem que apodrecer na cadeia mesmo. Que sabe, mas o Senhor não impõe isso, não mostra essa condição, né? O que o Senhor mostra é um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. E quando o Senhor, ele fala isso: vinde benditos do meu Pai, porque eu estava nessas condições e vocês me acolheram, me ajudaram. E aí aquelas pessoas iam responder assim: mas Senhor, quando que nós te fizemos isso? Quando que nós fizemos isso para o Senhor? Quando que nós agimos assim para contigo? E aí o Senhor vai falar assim: toda vez que vocês fizeram a qualquer um desses, a mim vocês fizeram. A mim vocês fizeram. E para não fugir do contexto aqui, isso também é um princípio espiritual universal, não é a questão da regra de fé, de qual religião eu sigo, né? Hoje nós nos perdemos muito na regra, achando que a presença de Deus está na reunião, no culto da denominação ABC. Nós perdemos a ideia de que servir a Deus é ajudar o próximo. Nós temos a ideia de que servir a Deus é frequentar as reuniões, tá ajudando no ministério e tá ofertando, dando dízimo, mas nós perdemos o olhar mais importante, que é o estar acolhendo o necessitado, tá cuidando do próximo, tá tratando com respeito todas as demais pessoas, independente de quem elas sejam, sabe? Não que frequentar um culto seja errado,
porque é lá, frequentando o culto, que nós aprendemos. Não que ofertar e dar o dízimo seja errado, até porque para manter um espaço, né, nós precisamos pagar contas, nós precisamos, né, manter o lugar limpo, nós precisamos pagar o aluguel, nós precisamos comprar os aparelhos e ter manutenção sabe, comprar copinho descartável, manter a manutenção do ambiente para que o ambiente seja um ambiente receptivo até para nós mesmos e para aqueles que são de fora virem nos visitar, serem bem acolhidos, é lógico. Isso, né, é parte do trabalho, mas isso não é a prioridade. Isso não é a prioridade, isso não pode sufocar a ajuda ao próximo, isso não pode sufocar a atenção que eu preciso ter para com aqueles que são os menos favorecidos, porque essa é uma regra daquilo que o Senhor determinou. E por isso que muitos ateus, ouve bem isso, ateu, você que é ateu e está vendo esse vídeo, você que é espiritualista, mas não segue nenhuma religião, você que é do santo, como fala no candomblé, né, filho de santo, você que é da Umbanda, você que de repente se sentiu alguma vez discriminado porque alguém falou para você que a sua religião é errada e a dele é a certa, misericórdia, misericórdia, né? Misericórdia. Eu peço perdão para você, como cristão, eu peço perdão para você se alguma vez algum cristão te tratou com preconceito sem entender a sua regra de fé, sem tentar conhecer os seus princípios de fé. Eu peço perdão para você, meu irmão do candomblé, meu irmão da Umbanda, você que é ateu, você que não tem nenhum tipo de crença, você que tem a palavra secretismo, né? Você, não sei se seria secretista, né? Você que crê não só no Deus eterno todo-poderoso, mas crê também nos orixás, crê também naqueles, né, nos espíritos ancestrais, creem na força da natureza, sabe? Eu peço perdão para você pelas vezes que se dizendo evangélico, te tratou com inferioridade, com preconceito por causa da sua regra de fé. Eu peço perdão como cristão para você hoje. E eu quero dizer para você o seguinte, que independente da sua profissão de fé, independente de qualquer coisa desse tipo, nós somos semelhantes, nós somos irmãos e nós temos como seres humanos, né? Independente da regra de fé, como seres humanos, nós temos a obrigação de acolher um ao outro, de tratar um ao outro com respeito, de entender o ponto de vista um do outro, de buscar compreender os princípios de regra que cada um segue. Até porque né, o Brasil ele é majoritariamente católico, não pelo fato de liberdade de escolha, mas porque o catolicismo ele foi imposto por aqueles que vieram e colonizaram o Brasil. Sabe, nós não conhecemos tanto a espiritualidade dos povos originários da terra porque muitas tribos foram exterminadas, sabe? Quando os colonos chegaram no Brasil, que não era Brasil ainda, quando os colonos chegaram, vieram com eles alguns padres, alguns missionários para catequizar, eu não sei se a palavra é essa, né, os povos da terra e todas as religiões, tanto daqueles que vieram escravizados quanto dos nativos, elas eram tratados como religião inferior e que a religião certa era a religião daquele que tinha o poder. E aí essa religião veio com uma imposição, porque era da mão do mais forte. Mas se nós tivéssemos sido, por exemplo, colonizados por uma nação, vamos se dizer aí, que não tem religião, vamos se dizer aí, cara, é muito difícil achar uma religião, uma nação que não tenha um princípio espiritual por trás, né? Mas se nós tivéssemos sido, por exemplo, colonizados
pelo povo mesmo aqui, os ameríndios, os primitivos, os nativos da terra. Nós teríamos a natureza como nossa irmã, nós trataríamos, sabe, o ambiente, o meio ambiente com todo respeito e reverência, assim como nós tratamos outras pessoas. Nós trataríamos até aqueles que vieram, né, de fora, os colonos, nós trataríamos com todo respeito e reverência, porque era um semelhante nosso, porque era assim o pensamento dos nativos, né? Tanto que nós tínhamos várias tribos, né, vamos dizer assim, indígenas, de várias etnias diferentes, que eles se comunicavam entre si, comercializavam entre si, tinham, né, as suas trocas, tinham os seus princípios, cada um seguia a sua regra, a sua maneira, né, de reverenciar a natureza, de reverenciar a sua espiritualidade, cada um seguia a sua regra de culto, sem criticar ou sem impor aquela sua regra a outra tribo. Isso que é interessante, e se nós tivéssemos seguido assim, dessa forma, nós teríamos essa regra hoje. Porém, pelo fato de nós termos sido colonizados e, através da colonização, ter sido imposta, né, a religião, o catolicismo, e pós o catolicismo também a religião protestante que veio logo após, e no comecinho aqui do século XX nós tivemos aquela revolução pentecostal, e de repente essa revolução pentecostal ela andou junto com a revolução industrial, tanto que veio muitas coisas que entrou dentro do movimento pentecostal, falando, né, da Revolução Industrial, ensinando que um homem sem trabalho não é digno, ensinando a ideia da mulher dona de casa e o homem trabalhador, sabe? Essas regras vieram agora, isso vem agora, no comecinho do século XX, com a Revolução Industrial. Então nós vemos assim que a questão religiosa ela passou por muitas mutações e transformações e mudanças e adaptações até os dias de hoje. E uma coisa que é incrível, pelo menos aqui na minha região, tem uma rua que tem bastante denominações assim, e a gente passa às vezes à frente e o meu coração entristece, porque a gente vê um prédio aqui, um prédio ali, um prédio ali, e ali, sabe, um pouquinho a gente aqui, pouquinho a gente ali, pouquinho a gente ali, e cada um falando uma coisa, falando uma maneira, falando uma coisa, e aí a gente para e começa a pensar assim, falar, nossa, se a igreja é conduzida pelo Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, ele pode estar falando diferente aqui, pode estar falando diferente ali, o que está acontecendo? E aí quando nós nos aprofundamos, nós começamos a perceber que as denominações, elas entram dentro de temas delas, e nessa que elas andam dentro dos temas, elas se fecham dentro daqueles temas e acabam limitando o fluir e o mover do Espírito, porque elas caminham dentro de um certo tema, dentro de uma certa limitação, e não conseguem compreender o todo, não conseguem abranger o todo, né? E eu, como cristão, eu comecei a estudar, estou buscando aprender, estou buscando conhecer mais, estou buscando compreender mais, para que eu consiga verdadeiramente trazer uma mensagem o mais limpa possível, sem um viés de religião em si, mas trazendo assim a completa e plena essência daquilo que o Senhor Jesus deixou para nós através dos princípios que ele nos ensinou quando esteve conosco, e através do seu Espírito que em nós habita de acordo às Escrituras. E nós precisamos desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, aprender a se submeter aos princípios espirituais e a compreender e a praticar
aquilo que o Senhor nos deixou determinado, para que todos aqueles ao nosso redor, independente da profissão de fé, independente dos princípios religiosos que tais e tais seguem, para que essas pessoas, qualquer uma dessas pessoas, vejam como o próprio Senhor Jesus disse assim, falou: se vocês amarem uns aos outros, todos conhecerão que vocês são meus seguidores. Eu encerro esse vídeo por aqui. Eu sei que nós temos muita coisa mesmo para falar, muita coisa mesmo para aprender. E eu espero poder, né, a partir de hoje, a partir desse vídeo, começar de uma forma mais periódica, tá colocando mensagens aqui, não mensagens das minhas ideias ou dos meus conhecimentos, mas buscar verdadeiramente no altar do Deus Todo-Poderoso os princípios que Ele deseja que sejam passados, não só para quem é cristão, ou para quem é isso, ou para quem é aquilo, mas para todo ser, toda pessoa que quiser, entende? Para todo aquele que quiser, porque o próprio Senhor, ele fala nas Escrituras, se você quer, vem, né? Não importa, você não precisa, não é regra de você, eu tenho que fazer parte disso, eu tenho que cumprir com isso. Não, não é regra nesse requisito, mas é necessário que possamos compreender os princípios e entender que, através das nossas ações, nós podemos abençoar pessoas. Independente se você frequenta uma denominação ou não. Através das nossas atitudes, nós podemos abençoar pessoas, beneficiar outras pessoas. E não esquecer de uma coisa, que são das nossas atitudes que prestaremos contas, porque nós somos adultos e responsáveis por nós, pelas nossas ações, e através das nossas ações, responsáveis por todos aqueles que nos ouvem, né? Por todos aqueles que nos têm por exemplo, ou muitas vezes tomam de nós conselhos. Nós temos responsabilidade dessas pessoas também. E eu encerro esse vídeo por aqui. Quero agradecer a todos vocês que ouviram, me viram, acompanharam esse vídeo, chegaram até aqui. Espero trazer mais conteúdos daqui para frente. Agora, estudando, eu vou começar a fazer o estágio. Graças a Deus, vou começar a estagiar. Daqui até o final de 2026 eu termino a faculdade de teologia. Espero continuar estudando, é lógico, aprender sobre vários cristianismos que existem no mundo, porque nós temos a Bíblia que nós usamos hoje, a Bíblia protestante aqui no Brasil, mas existe a Bíblia Etíope, por exemplo, que tem 82 livros. Tem algumas outras Bíblias, que né, a Bíblia bizantina, se eu não me engano, tem 78 ou 80 livros. Então, mesmo sendo cristão aqui no Ocidente, Brasil, se nós pararmos e começarmos a entender os cristianismos que existem no mundo, nós vamos ver que mesmo nós dizendo que servimos a Jesus, do jeito que nós servimos, existe muita coisa por fora que nós não temos conhecimento ainda. E mais uma vez eu quero agradecer. Obrigado, gente, e até o próximo vídeo.